Bom dia, meus amados irmãos, que a graça e a paz do nosso Deus, do nosso Pai, se faça presente cada vez mais em nossas vidas, de maneira que, com o passar do tempo, cada vez mais nos tornemos semelhantes a Cristo, o nosso modelo, o nosso padrão de justiça a ser buscado, o nosso exemplo, que Ele seja o nosso professor e o nosso guia constantemente. Amados, estamos começando aqui uma nova semana, também uma nova lição. A lição do livro de Isaías é a lição 38, que tem como título Senhor dos Exércitos é seu nome. Parece até um pouco de contradição aqui, né? Mas não é. Ele vai dizer lá, né? Aqui no livro de Isaías, ele vai dizer 3 vezes: o meu nome é esse, o meu nome é esse, sempre apresentando um nome diferente, né? Ele fala assim, meu nome é Yahvé, agora é o Yahvé dos exércitos, né? E o Senhor sempre vai aparecer assim. Até para que as pessoas que examinam as escrituras tenham cuidado, né? Para não se apegar a tradições. Isaías 47, versículo 4, verso síntese, diz assim: quanto ao nosso Redentor, o Senhor dos Exércitos é seu nome, o Santo de Israel. Aqui há geralmente se confunde, né? Essa questão de Redentor, porque Deus vai dizer várias vezes aqui, de Isaías 40 até Isaías 45, até 47 aqui, ele vai falar algumas vezes que não há Salvador como ele. E ele vai dizer, eu, Yahvé, sou o Redentor de Israel. Mas a Bíblia, de forma direta, de forma sintética, no Novo Testamento, pode atribuir a Cristo como um Redentor. Em que sentido nós podemos diferenciar a pessoa do Pai como único Redentor e Jesus como Redentor? Em que sentido nós podemos entender isso? Para nós entendermos melhor, a palavra Redentor aqui no livro de Isaías é uma palavra hebraica que se pronuncia Goalenu. Goalenu, que ele vem de uma palavra, né? De um termo, Goel, o resgatador. Sabe aquele texto lá de Levítico 25, que um irmão era resgatador do seu irmão, lá no Antigo Testamento, não é? Que um parente era resgatador, que somente alguém da mesma família, um parente, um irmão próximo, poderia resgatar aquele que se fez escravo, né? Esse é o texto aqui de Levítico 25. É a mesma palavra que ele está apresentando aqui. O Deus resgatador. É como se Israel tivesse se vendido como escravo para a Babilônia e Deus, através do seu ungido, do seu rei, daquele que ele constituiu, o seu representante, para operar a sua redenção original, Deus opera a redenção através desta pessoa, né? Olha que coisa interessante. E aqui fica bem claro e evidente, aqui em Isaías 47, ele vai deixar bem claro que o Redentor de Israel não foi Ciro, o rei Ciro. A redenção jamais poderia vir por um rei estranho, né? Pelo rei estranho, que não era irmão familiar, nem na fé, nem no DNA, né? Do povo judeu, que estava escravizado, que no sentido típico aqui é o que está sendo mencionado. O povo judeu aqui é o tipo, é a coisa literal que está acontecendo aqui. Só que a mensagem espiritual que Deus está usando por trás disso, o Senhor está dizendo claramente que o Redentor não é Ciro, o Redentor é ele. E como é que ele redime? Se ele é o Yahvé dos exércitos, ele redime através de Cristo, do seu Filho. Fazendo como? Fazendo Cristo um irmão nosso, um semelhante a nós, como diz lá em Romanos 8:3, como diz lá em Hebreus 2, versículo 16, como diz lá em Hebreus 4,
versículo 15, Cristo se tornou um de nós, o nosso irmão, chamado também de o primogênito, o irmão mais velho, né? Primogênito é o primeiro irmão, o mais velho, aquele que veio justamente para nos resgatar. Então, mas o poder para resgatar, esse poder é de Deus, o Pai, de Yahvé. Então, Jesus opera no poder de Deus esta redenção. Mas o poder original, o plano, a forma, tudo saiu do coração de Deus, o Pai, de Yahvé. E Cristo opera, como ele mesmo disse, eu não faço nada, nem digo nenhuma palavra de mim mesmo, tudo que eu faço é o que meu Pai me manda fazer, tudo que eu digo, digo da forma como meu Pai me manda dizer, né? Então, mostrando que Deus opera esta redenção através de Cristo. Continuando, meus amados, vamos aqui então agora para a primeira pergunta da nossa lição desta semana. Vamos dar continuidade aqui ao capítulo 45 de Isaías, conforme nós estudamos na semana passada. A primeira pergunta é: qual convite o Senhor faz a todos os povos? O que o Senhor revela que acontecerá diante dele? O texto de Isaías 45, versículo 22 e 23, nos diz assim: olhai para mim e sede salvos, vós, todos os limites da terra, porque eu sou Deus, e não há outro. Por mim mesmo tenho jurado, da minha boca saiu o que é justo, e a minha palavra não tornará atrás. Diante de mim se dobrará todo joelho, e jurará toda língua. E aqui nós vemos, meus amados irmãos, mais alguns conceitos, né? Muita gente se recortando o texto, né? Recortando frases e isolando essas frases para tentar, usando o texto do Novo Testamento, sem complementá-los, confundir novamente a pessoa de Deus, o Pai Yahvé, com a pessoa de Jesus Cristo, o Filho, né? Quando claramente o texto começa no seu verso 1, mostrando que Deus é uma pessoa, e ele tem o seu ungido, por meio de quem? Então, existe Deus, o Yahvé, o Senhor dos Exércitos, o Yahvé dos Exércitos, e existe o seu ungido. Jesus Cristo não se qualifica como Yahvé, mas como o ungido. Então, quando nós não fazemos esta separação, só existe mesmo confusão. E esse aí é o vinho, essa é a dificuldade, né, que as pessoas que vivem presas à letra morta e comparar frase com frase, palavra com palavra na Bíblia, se perdem no texto. Pois bem, quando nós examinamos todo o texto, todo o seu contexto cuidadosamente, aí a informação chega mais correta, né? E nós temos mais chance de encontrarmos a verdade límpida, sem interferência humana. O texto está dizendo aqui, o Pai está dizendo aqui, ó, Yahvé dos Exércitos está dizendo, olhem para mim, eu sou o único Deus, viu? Não há outro não. Se vocês olharem para mim, vocês serão salvos. Agora, e eu não estou falando aqui, ó, se você fosse se apegar a letra morta, esta palavra aqui, o Salvador literal é Ciro, e o único povo que vai ser libertado aqui é o povo judeu que está cativo em Babilônia. Por quê? Porque o contexto está falando do povo judeu, Israel que está em Babilônia, o Israel, o tempo todo. Mas por que o Senhor diz aqui, ó, todos os limites da terra, ou seja, todas as nações da terra, né? Ele deixa bem claro aqui, ó. Então, todo mundo no planeta inteiro que estiver sob o domínio da Babilônia, enganados pelo seu ensinamento, quem é o Salvador é Deus. E Deus salva como? Através do seu Filho, por meio do seu Filho, que é o único mediador. Tudo que Deus faz é por meio, usando esse mediador, que é o seu Filho, que ele elegeu o mediador para todas as coisas. É assim que Deus opera. E Cristo não opera nada do seu evangelho aqui na terra sozinho, ele sempre opera usando a nós, do jeito que o Pai faz com ele faz conosco, é um processo natural. Nós somos testemunhas disso. Se nós somos guiados por Cristo para fazer a sua obra, ele é o cabeça, ele é quem manda, ele é o chefe, né? Ele é quem manda, então a gente vai entender muito bem que nós salvamos pessoas deste mundo
E nós não somos salvadores, nem somos deuses, nós não somos redentores, mas Cristo que opera através de nós. E Deus opera através de Cristo. Paulo vai dar uma aula disso lá em Efésios. Ele fala assim como o cabeça da mulher é o homem, Cristo é o cabeça do homem e Deus é o cabeça de Cristo. Pronto. Qualquer pessoa com o mínimo de senso, de inteligência, vai entender isso com muita simplicidade, porque Paulo desenha essa questão. Né? Ele cria o princípio ali, basilar mesmo, para que não haja dúvida. Por mim mesmo, diz ele aqui, tem um jurado no texto. Por que por mim mesmo? Mim aqui no singular. Por que ele diz isso? Porque não tem outra pessoa igual a ele. O ungido dele não é igual a ele. Se fosse, ele não precisava ungir. A unção é você transferir de seu poder, de sua autoridade, um pouco dela para aquela pessoa que vai realizar aquilo que você quer que ela realize. Aí você está ungindo alguém. Né? Se Cristo fosse, o ungido de Deus fosse Deus, ele não precisava ser ungido. Ele não precisava receber unção nenhuma. Por isso que Deus fala aqui, olha, eu juro por mim mesmo porque não tem ninguém igual a mim. Então, se nós criamos uma doutrina, nós que eu falo aqui no sentido genérico, se foi criado na Idade Média uma doutrina dizendo que Deus são 3 pessoas iguais, né? Então, a pessoa de Deus, o Pai, a pessoa de Yahvé, ele tem alguém igual a ele. Que é quem? O Filho. Quem mais? O Espírito Santo. Aí ele está dizendo aqui, não, é somente eu. Por mim mesmo tenho jurado, porque não tem ninguém igual a mim, e nem tem ninguém superior a mim, por mim mesmo, eu juro por mim mesmo, porque não tem nem igual a mim. Olha só, da minha boca saiu o que é justo, e a minha palavra não tornará atrás. Ou seja, a palavra, e aí é um outro problema que a religião hoje amarga, né? É que a religião que não conhece esse Deus, o Deus verdadeiro, que está lá no Antigo Testamento, eles criaram agora a nova Bíblia, dizendo que o Novo Testamento é a única Bíblia, essas conversas que eles inventam aí, por ignorância. Deus está dizendo aqui que a sua palavra não vai voltar. O que é voltar atrás? É alguém que diz assim, ó, ei, amanhã, de meio-dia em ponto, eu estarei na sua casa para pagar o que eu lhe devo. E eu peguei R$1.000 emprestado com você e eu decidi pagar R$2.000. Não porque você tenha me cobrado juros, mas porque eu vou pagar em dobro, porque eu aprendi na Bíblia que você tem que ir a segunda milha. Eu vou pagar em dobro a você, R$2.000. Amanhã, tá certo? Tá certo, combinado, né? Aí você liga hoje, agora, né? De manhã, cedinho, de 6 da manhã, você liga para a pessoa. Aí, quando for amanhã, de 9 horas, antes de ir para lá, de meio-dia, você diz, ei, olha, eu voltei atrás. Eu não vou pagar 2.000 não, porque eu fiz as contas aqui, e se eu te pagar 2.000, vai me faltar, esse R$1.000 vai fazer falta para outra coisa. Eu vou pagar só 1.000 mesmo, viu? Né? Assim são os homens. Deus está dizendo que a palavra que ele coloca, que ele diz, ela não volta atrás. Então, quando ele disse lá atrás que a sua palavra é eterna, é para sempre, que ele não muda, tal, aí chega um monte de teólogo do Novo Testamento dizendo que Deus mudou, que a palavra de Deus voltou atrás, que aquela palavra não serve mais para hoje, é que a palavra que saiu da boca do Eterno não tem esse negócio, não, ali foi um equívoco, Deus precisou consertar um pouco mais da frente alguma coisa que estava errado. Tem teólogo que, sem nem sentir, ele defende essas ideias implícitas na sua pregação, porque não conhece Deus. Esse Deus que está tentando se revelar aqui, ó, eu sou assim. Ele está dizendo aqui, eu sou assim. Conheçam a mim. No verso anterior ele fala, eu fiz para que vocês me conheçam. O tempo todo ele está dizendo que vocês conheçam a mim. Aí ele fala, bem, aí quando ele diz aqui, diante de mim se dobrará todo joelho, aí muita gente confunde quando o texto diz que Deus deu um nome a Cristo e que a Cristo se dobrará todo joelho. Aí, está vendo? Aqui Yahvé é Jesus. O texto está dizendo isso não. O próprio Cristo vai afirmar que essas pessoas todas estarão diante dele, do seu Pai e dos anjos. Quando Deus diz que todo joelho se dobrará a Cristo, ele está mostrando que ele está dando uma autoridade ao seu filho, uma autoridade de soberano, de rei.
Rei dos reis da terra, como diz a Bíblia, né? Pois bem, então todo joelho se dobrará a Jesus Cristo. Agora, quando o texto Yahvé falar aqui, diante de mim se dobrará todo joelho, ele não está dizendo diante de mim somente, ele não está dizendo isso aqui não. Diante de mim se dobrará todo joelho e jurará toda língua. Né? Lá ele diz que toda língua confessará que Jesus é Senhor para a glória do Pai. Então ele está diante do Pai. O Pai, quando o Pai manda que todos os seres se dobrem diante de Jesus Cristo, o Filho, as pessoas estão obedecendo ao Pai, que está mandando fazer aquilo. Eles estão obedecendo ao Pai. E ao se curvar diante de Cristo, eles estão reconhecendo a autoridade que o Pai deu ao Cristo, que Cristo realmente é uma autoridade. De fato e de verdade. E o Pai não dá autoridade a ninguém só porque ele quer dar, não. Ele dá por mérito. Toda recompensa que Deus dá é segundo as obras. E cada um receberá o seu galardão segundo a obra. Cristo está recebendo essa autoridade toda. Não é porque ele é filho de Deus, não. É porque ele merece, ele tem mérito. A obra que ele fez é inigualável. Simples assim. Continuando, meus amados, a segunda pergunta diz: o que os povos das nações irão declarar e como ficarão aqueles que afrontaram o Senhor, a Yahvé, né? O que ele fará ao seu povo? Aqui são 3 perguntas, né? Isaías 45, 24 e 25 diz assim: declararão que somente eu, o Senhor, posso dar poder e vitória. Todos os que me têm combatido ficarão humilhados e envergonhados na minha presença. Mas eu, o Senhor, darei a vitória ao meu povo e eles me louvarão. Veja bem, meus amados, novamente, pela enésima vez, o Senhor está dizendo aí, somente eu. Um dia, mesmo vocês que estão declarando que existem outros deuses ou que outras pessoas são deuses, vai chegar o dia, vocês sendo condenados ou absolvidos, recebendo a vida eterna ou a morte eterna, vocês vão declarar que realmente só eu posso dar vitória e poder. Né? Dar poder e vitória. A vitória que Cristo teve sobre a morte, sobre a sepultura, sobre o pecado, foi porque Deus lhe deu poder para isso. A vitória que cada um de nós pode ter sobre o pecado, sobre a morte, inclusive, para viver eternamente, só Deus pode dar. Agora, pelo fato desta vitória, deste poder chegar a nós através de Cristo, eu não posso confundir Cristo, que é o mediador, com a fonte original, com a pessoa do Pai, Deus, o Yahvé aqui que está falando, somente eu. Ora, se Cristo venceu recebendo deste poder, né? Então, como modelo para Deus provar que ele provou através de Cristo que é possível, que todos os homens também, né? Tendo a fé e a confiança que Cristo teve no Pai, teve em Deus, se a gente tiver do mesmo jeito, a gente também vai vencer como Cristo venceu, né? É para isso que Cristo veio. Principalmente foi para isso que Cristo veio à Terra, né? E aí ele diz aqui, ó, todas as pessoas que me têm combatido, como é que as pessoas têm combatido Deus? Essa é uma pergunta importante. Essa pergunta, na verdade, né, essa afirmação, quando a gente transforma numa pergunta, claro, né? Essa pergunta que nós precisamos nos fazer, de forma muito humilde, é, sendo crente ou não, você precisa perguntar: será que eu tenho feito a obra de Deus ou eu estou combatendo contra ela? E se eu estou combatendo contra a obra de Deus, como é que eu estou combatendo? É uma pergunta mais importante que o crente, o religioso, precisa se fazer, para ele, né, despertar para servir somente a Deus e não a placa de igreja, um sistema religioso corrompido, que muitas vezes está levando pessoas mais para a morte do que para a vida. E a pessoa sendo um colaborador desse sistema. Então, precisa se perguntar, né? Como é que eu tenho combatido a obra de Deus? Primeiramente, é a palavra de Deus pregando uma doutrina de um jeito, mas porque eu pertenço a uma determinada igreja que está pregando uma doutrina equivocada, eu, pregando uma mentira diferente daquilo que Deus ensinou, eu estou combatendo a verdade.
Eu estou combatendo a obra de Deus. Então, triste é o homem que se encontrar combatendo a obra de Deus. Então, porque o Senhor fala aqui, aqueles que têm combatido, uma coisa vai ser certa para eles: eles serão humilhados e envergonhados na minha presença. Né? Então, todos nós que temos tempo, interesse e coração inclinado para a vontade de Deus, precisamos ser humildes o suficiente para fazer essa pergunta. Eu estou sendo um cooperador com a obra de Deus ou estou sendo alguém que está combatendo a obra de Deus? Né? E ele conclui dizendo, mas eu, o Senhor, né? Eu, o Senhor, aqui o Senhor aqui está em minúsculo, o nome só o S maiúsculo, né? Provavelmente esta palavra aqui, Senhor aqui, onde somente o S é maiúsculo, provavelmente seja Adon. Eu não verifiquei nas escrituras, não verifiquei no texto hebraico para saber. Mas se está em minúsculo aqui, se o primeiro Senhor está maiúsculo, é Yahvé, e o segundo está minúsculo, pode ser que seja Adon, né? Adon. Adon quer dizer Senhor no sentido de título. Mas eu, o Senhor, darei a vitória ao meu povo, e eles me louvarão. Nessa questão aqui do Senhor, eu estou falando aqui, estou abrindo aqui a minha Bíblia já para ver aqui, na interlinear aqui, para ver aqui, né? Quando ele fala, mas eu, o Senhor, darei vitória ao meu povo. Aqui aparece realmente Senhor também como Yahvé. Tudo aqui é maiúsculo, né? Yahvé. Aqui é o tetragrama também, né? Ele, na versão fala, mas eu, o Senhor, trarei justiça, darei justificação. Aqui está como vitória, né? E as pessoas se gloriarão nele. Mostrando claramente que a última parte do texto está em plena harmonia com a primeira parte, quando ele diz, declararão que somente eu sou o Senhor, posso dar poder e vitória. O texto final conclui dizendo, né, o texto seria mais ou menos assim, mas no Senhor, mas em Yahvé, vocês encontrarão a justiça, um viver, serão justificados e serão glorificados nele, ou seja, por uma vitória que irá alcançar, né? Meus amados, e essa é a verdade maravilhosa que o Senhor tem para nós. Ele conclui aqui o capítulo, nós concluímos o capítulo 45, com esse verso 25 aqui, mostrando exatamente que o Senhor, somente Deus tem esse poder, tem essa vitória para nos dar. E ele nos entrega poder através de Cristo, e ele nos entrega vitória no exemplo, né, no exemplo de Cristo, na vida de Cristo, usando a vida, a boca, o exemplo de Cristo para nos salvar.